Ela entrou no tribunal como se fosse uma avó indo a uma reunião de escola, bem vestida, cabelos arrumados. A postura de quem passou décadas administrando uma clínica odontológica bem-sucedida em Miami, organizando jantares de família, supervisionando a vida de todos ao redor, com a autoridade natural de quem sempre foi o centro de gravidade de um clã próspero. Em alguns momentos do julgamento ela riu, não com nervosismo, com a segurança de quem acha que o júri vai enxergar o que ela quer que enxerguem: uma mulher idosa, uma avó, uma mãe que amava os filhos demais, uma figura que não poderia de forma alguma ter orquestrado um assassinato. Ela estava errada, porque enquanto Dona Adelson se comportava como se aquele tribunal fosse apenas mais um inconveniente a ser administrado, como havia administrado tantos outros ao longo da vida, a promotoria estava prestes a apresentar algo que ela não havia calculado direito. Não era um depoimento que poderia ser contestado. Não era uma testemunha que poderia ser desacreditada. Era a própria voz de Dona Adelson, gravada sem que ela soubesse, falando sobre países sem tratado de extradição com os Estados Unidos, enquanto o genro ainda estava vivo na memória de todo mundo. Looking it up over and over. If things change, if there is extradition from Vietnam. Because we've looked at all the places. I mean, I could go to Korea and China, but there's no extradition. But we're looking for places where there's no extradition. Era o microfone que ela havia deixado aberto por acidente. E era a imagem dela sendo algemada no aeroporto de Miami, mala na mão, passagem de ida para o Vietnã no bolso, momentos antes de embarcar num voo sem volta. O que você está prestes a ouvir abrange 10 anos. Começa com um professor universitário sendo executado na própria garagem numa manhã comum em Tallahassee, e termina com a mulher que os investigadores sempre suspeitaram estar por trás de tudo sendo declarada culpada de assassinato em primeiro grau uma década depois. É a história de como uma família que tinha tudo decidiu que o único obstáculo entre eles e o que queriam era um homem, e o que fizeram para removê-lo. Cada detalhe que você vai ouvir é verificado por registros judiciais, gravações de investigação, depoimentos ao tribunal e documentos periciais. Me faz um favor antes de continuar. Escreve aqui nos comentários o seu nome e a cidade onde você está nos assistindo agora. Essa comunidade cresce toda semana e adoro saber quem está do outro lado. Se você ainda não é inscrito, aperta o botão agora. Toda semana tem um caso novo aqui e você não vai querer perder. Agora vamos ao começo. Porque para entender como uma avó de Miami acabou condenada por assassinato em primeiro grau, você precisa conhecer o homem que morreu. E precisa entender a família que decidiu que ele precisava desaparecer. Dan Markel nasceu em 1972 em Toronto, no Canadá. Estudou nas melhores universidades do mundo, Jerusalém, Cambridge, Harvard, onde obteve seu diploma de Direito. Em 2005, a Universidade Estadual da Flórida fez uma oferta que ele não conseguiu recusar. Uma vaga no corpo docente da Faculdade de Direito, exatamente a área em que ele havia construído uma carreira brilhante como pesquisador e escritor. Ele era o tipo de professor que os alunos lembravam para sempre. Apaixonado por direito penal, dedicado ao ensino com uma intensidade que ia além da obrigação profissional. Colegas o descreviam como alguém que genuinamente acreditava que o direito podia tornar o mundo mais justo e que ensinava como se cada sala de aula fosse uma oportunidade de provar isso. Mas a parte mais importante da vida de Dan Markel não estava na universidade. Estava em casa, com os 2 filhos pequenos. Dan era um pai presente de uma forma que chamava a atenção. Não o tipo que aparecia nas ocasiões importantes e delegava o resto, o tipo que estava lá, que levava as crianças para a escola, que acompanhava cada atividade, que lutou nos tribunais repetidamente para garantir que ninguém pudesse levar os filhos para longe dele. Isso importa, porque foi exatamente isso que o matou. Dan havia se casado com Wendy Adelson em 2006. Eles se conheceram num site de relacionamentos para judeus. Tinham interesses em comum. Ela também estudava direito, depois ensinaria na mesma universidade e a relação foi rápida e intensa. 2 filhos nasceram em 2009 e 2010. O que aconteceu depois, nos bastidores do casamento, nunca foi completamente revelado publicamente. O que se sabe é que em 2012 a relação entrou em colapso e Wendy não esperou muito para agir. Quando Dan voltou de uma viagem de trabalho, encontrou a casa quase vazia. Wendy havia levado quase tudo.
Deixou um colchão e uma pilha de papéis em cima dele. Papéis de divórcio. O divórcio foi brutal. Wendy mudou o sobrenome das crianças para o dela. Mudou até um nome do meio que havia sido dado em homenagem a um parente morto de Dan. Uma testemunha descreveu mais tarde a separação como conduzida com mentalidade de terra arrasada. Wendy tentando apagar qualquer traço de Dan da vida das crianças. Dan foi ao tribunal e ganhou. Obteve custódia compartilhada 50% do tempo. E quando Wendy quis se mudar com as crianças para Miami, para ficar perto da família, Dan foi ao tribunal novamente. E ganhou de novo. Um juiz determinou que Wendy não podia levar os filhos para longe de Tallahassee sem o consentimento de Dan. Para a família de Wendy, esse homem era o obstáculo entre eles e o que queriam. E essa família tinha um nome: Adelson. Os Adelson eram uma família bem estabelecida no sul da Flórida. Harvey Adelson havia construído um negócio próspero. O filho Charlie era dentista, também bem-sucedido, com uma clínica em Boca Raton. A matriarca era Dona Adelson, mulher de Harvey, mãe de Charlie e de Wendy, avó dos 2 meninos que viviam em Tallahassee e que ela queria ter perto de si em Miami. Do lado de fora, os Adelson eram uma família de sucesso, pessoas respeitadas na comunidade, membros ativos da vida social do sul da Flórida. Por dentro, havia Dona. Investigadores que acompanharam o caso ao longo dos anos descreveram Dona Adelson de uma maneira consistente. Uma mulher que precisava controlar tudo: a vida dos filhos, os relacionamentos deles, as decisões que tomavam, as pessoas com quem se associavam. Wendy havia descrito a própria mãe no tribunal como super protetora e admitiu que ela às vezes tentava microgerenciar a vida da filha. Esse era o eufemismo público. O que os e-mails mostraram era diferente. Nos 15 meses que antecederam o assassinato de Dan Markel, Dona Adelson havia enviado e-mail após e-mail para a filha sobre o ex-genro. Os investigadores tiveram acesso a essas comunicações. Em um deles, ela escreveu: "Você sofreu demais com ele durante o casamento. O narcisismo dele destruiu seu casamento. Vamos atingi-lo onde dói. Você conhece os pontos fracos dele. Atingi-lo onde dói." Dona Adelson havia pedido ao tribunal que Dan fosse proibido de ter acesso não supervisionado aos netos? Não. Dan havia pedido ao tribunal que Dona fosse proibida de ter acesso não supervisionado aos netos, alegando que havia documentado comportamentos dela que justificavam a restrição. A mulher que assinava os cheques. A mulher que controlava a família. A mulher que havia escrito: "Vamos atingi-lo onde dói." Foi ao tribunal e perdeu. E então Dan Markel foi executado na própria garagem numa manhã de julho de 2014. Era 18 de julho, uma quinta-feira. Dan havia levado os filhos para a escola mais cedo, passado pelo supermercado, feito sua rotina. Estava voltando para casa por volta das 11 da manhã. Enquanto ele entrava com o carro na garagem, alguém estava esperando. Não houve conversa, não houve aviso. Um tiro atravessou a janela do lado do motorista e atingiu Dan no rosto. A força do impacto jogou sua cabeça contra o encosto do banco. Um vizinho ouviu o disparo. Viu um Toyota Prius prata saindo da área em alta velocidade. Ligou para o serviço de emergência. A ambulância demorou 19 minutos. O despachante não havia transmitido a gravidade da situação com precisão. Dan Markel, professor de direito penal com ferimento de bala no rosto, esperou 19 minutos por socorro. Ele morreu 14 horas depois no hospital, sem recuperar a consciência. Os filhos tinham 5 e 4 anos. A polícia tinha pouco: um Toyota Prius prata, nenhuma DNA, nenhuma testemunha além do vizinho. E um homem com aparentemente nenhum inimigo: estudantes, colegas, amigos, todos diziam a mesma coisa. Dan Markel era um homem gentil, um pai dedicado, um profissional admirado. Ninguém conseguia imaginar quem poderia querer matá-lo. A investigação ficou estagnada. 12 meses se passaram sem movimento. 2 anos. O caso parecia encaminhado para o arquivo dos não resolvidos. Mas os investigadores nunca desistiram. E em maio de 2016, quase 2 anos depois do assassinato, um mandado de prisão foi emitido. O nome: Sigfredo Garcia, 34 anos, de Miami. O que a investigação havia revelado era um caminho de celular, pedágios eletrônicos e câmeras de segurança que mostravam Garcia e um parceiro, Luiz Rivera, viajando de Miami até Tallahassee, num Toyota Prius prata alugado,
nos dias que antecederam o crime. As imagens os mostravam seguindo Dan Markel em sua rotina da escola ao supermercado, do supermercado para casa. 2 homens de Miami que nunca haviam se encontrado com Dan Markel em suas vidas. O que os ligava a ele não era nenhum rancor pessoal. Era dinheiro, era um contrato. E o contrato passava por uma mulher chamada Catherine McBanua. Catherine era a ex-namorada de Sigfredo Garcia, com quem havia tido 2 filhos, e ao mesmo tempo era a namorada atual de Charlie Adelson. Ela era o elo, a ponte entre a família Adelson e os 2 homens que executaram o assassinato. A conta bancária de Catherine mostrava depósitos de dezenas de milhares de dólares ao longo de 12 meses, começando meses antes do crime e continuando meses depois. Os cheques eram assinados por Donna Adelson, não por Charlie, por Donna. Garcia e Rivera foram presos, julgados, condenados à prisão perpétua. Catherine foi julgada 2 vezes. O primeiro julgamento terminou em júri sem decisão. O segundo a condenou à prisão perpétua. Mas Charlie Adelson e Donna Adelson ainda estavam livres. Os investigadores sabiam que havia mais, precisavam de evidências, e então desenvolveram uma operação encoberta que mudou tudo. Um agente disfarçado foi até um endereço onde sabia que encontraria Donna Adelson. Criou um encontro casual, um acidente calculado. Quando Donna apareceu, ele se aproximou. Entregou a ela um papel com um número de telefone. Disse que conhecia alguém que estava na prisão por causa dela, que esse alguém precisava de ajuda, que ela deveria ligar. Donna Adelson ficou impassível. Não disse, não sei do que você está falando. Não chamou a polícia. Ouviu o homem falar, recebeu o papel e foi embora com a calma de quem está acostumada a controlar situações difíceis. Dias depois, ela ligou para o número. A ligação foi gravada, e o que Donna disse nessa ligação foi apresentado ao tribunal como evidência de que ela sabia exatamente do que o agente estava falando. Ela tentou controlar a narrativa desde o primeiro segundo, dizendo que não conhecia nenhum preso, que havia falado com 12 amigos sobre o assunto, que não entendia o que o homem queria dela, mas não disse as palavras que qualquer pessoa verdadeiramente inocente diria. Não disse, vou chamar a polícia. Carl Steinbeck, ex-promotor que analisou o caso, observou. Quando alguém que você nunca viu na vida aparece na sua rua dizendo que está conectado ao assassinato do seu ex-genro, a resposta normal é ir à polícia. Não é ligar de volta com um roteiro preparado tentando controlar o que o outro vai dizer. O agente encoberto havia cumprido sua função. A operação havia gerado mais gravações, mais evidências, mais rastros que levavam de volta à mesma família. Em abril de 2022, 8 anos após o assassinato, Charlie Adelson foi preso, acusado de assassinato em 1º grau, conspiração para cometer assassinato e solicitação de assassinato. Em novembro de 2023, Charlie foi julgado e condenado em todos os pontos. E então aconteceu algo que os investigadores não esperavam, ou talvez esperassem, mas não sabiam quando. Donna Adelson havia ligado para Charlie na prisão. Chamadas de presídio são gravadas. Isso é informado no início de cada chamada. Donna sabia disso. Charlie desligou em algum momento durante a conversa. Donna não percebeu que a gravação continuava e começou a falar com as pessoas que estavam no seu apartamento, o marido Harvey, amigos, quem estava na sala naquele momento. O que ela disse, sem saber que estava sendo gravada, foi apresentado mais tarde no tribunal como uma das peças de evidência mais devastadoras do caso. Donna disse que havia pesquisado sobre extradição do Vietnã, que ela e Harvey haviam olhado para vários países sem tratado de extradição com os Estados Unidos, que a Coreia e a China eram opções, mas que o Vietnã parecia melhor, que queria avisar a filha Wendy sobre os planos, mas que tinha medo de que Wendy contasse para alguém. Pense nisso por um momento. Essa não era uma conversa sobre uma viagem de férias. Era uma mulher planejando como fugir de um país antes de ser presa, mapeando destinos sem extradição, preocupada com que a própria filha pudesse denunciá-la. Dias depois de Charlie ser condenado, Donna Adelson e o marido Harvey foram ao aeroporto de Miami. Tinham passagens para o Vietnã, só de ida. Harvey havia comprado as passagens através de um terceiro para não acionar alertas do FBI. Donna havia dito a Wendy que queria que ela fosse até a casa ver onde estavam todos os documentos e pertences da família. Caso o avião caísse, ela explicou, não havia intenção de voltar. O que Donna não sabia
era que a gravação do microfone aberto havia chegado aos investigadores, que eles haviam obtido uma ordem judicial às pressas, que um agente do FBI havia saído em direção ao aeroporto enquanto o juiz ainda estava assinando o mandado assinado aproximadamente 30 minutos antes do voo decolar. Dona Adelson foi detida no aeroporto de Miami, mala na mão, passagem de ida para o Vietnã no bolso. No vídeo da câmera corporal do agente que realizou a prisão, ela perguntou: "Como eu saberia que havia um mandado?" Ela foi levada sem resistência. O dinheiro que havia pago pelo assassinato de Dan Markel, o dinheiro cujos cheques ela havia assinado pessoalmente, tinha um detalhe que Catherine McBanoa mencionou no tribunal. Quando abriu a bolsa em que o pagamento havia sido colocado, o dinheiro estava úmido, com mofo. A explicação que os investigadores e analistas chegaram foi simples. Dona Adelson havia lavado as cédulas numa máquina de lavar roupa para remover qualquer DNA ou impressão digital que pudesse conectá-la ao pagamento. Uma mulher que gerenciava um consultório odontológico respeitável em Boca Raton, que ia à sinagoga, que organizava jantares de família, que era descrita pelos vizinhos como uma pessoa agradável e bem educada, colocando dinheiro de assassinato na máquina de lavar roupa, dando um novo significado ao conceito de lavagem de dinheiro, como um dos analistas do caso observou com uma secura que captura perfeitamente o absurdo do que havia acontecido. O julgamento de Dona Adelson começou em 2025, mais de 10 anos após o assassinato de Dan Markel. A defesa tentou criar distância entre Dona e o crime. Argumentou que os cheques podiam ter outras explicações, que não havia evidência direta de que Dona havia participado do planejamento, que ser uma mãe controladora não é um crime. A promotora Georgia Kaplan construiu o caso de outra forma. Não precisava provar que Dona havia dado a ordem com essas palavras exatas. Precisava provar que ela havia sido parte consciente e ativa de uma conspiração para matar Dan Markel. Os cheques assinados, o dinheiro lavado, a pesquisa sobre países sem extradição, a tentativa de fuga, o microfone aberto e os e-mails. Vamos atingi-lo onde dói. Você conhece os pontos fracos dele. O júri deliberou, e então retornou com um veredito em todos os 3 pontos da acusação. Assassinato em primeiro grau, culpada. Conspiração para cometer assassinato em primeiro grau, culpada. Solicitação de assassinato em primeiro grau, culpada. Quando o juiz leu o veredito, Dona Adelson perdeu o controle pela primeira vez em todo o processo. O juiz precisou intervir, pedir que ela se controlasse, advertir que poderia ser removida da sala se não conseguisse. A mulher que havia administrado tudo com tanta calma à família, o dinheiro, a fuga, o julgamento finalmente não conseguiu administrar isso. A sentença de assassinato em primeiro grau no estado da Flórida é determinada por lei. Não há margem de modificação. Prisão perpétua. Dona Adelson, a matriarca que havia assinado os cheques, lavado o dinheiro, pesquisado rotas de fuga e tentado embarcar num voo de ida para o Vietnã, vai passar o resto da vida numa prisão da Flórida. Os 2 filhos de Dan Markel, que tinham 5 e 4 anos quando o pai foi executado na garagem de casa, numa manhã de julho de 2014, cresceram sem o pai. Dan havia ido ao tribunal repetidamente para garantir que ninguém pudesse levá-los para longe dele. Havia documentado abusos, havia obtido ordens judiciais, havia lutado dentro do sistema legal com todas as ferramentas que o sistema oferecia. Era professor de direito penal, acreditava que o direito funcionava, e foi assassinado por pessoas que decidiram que podiam simplesmente comprar um resultado diferente. Há um detalhe nesse caso que não sai da cabeça. Dona Adelson, no microfone aberto que ela não sabia que estava ligado, disse que queria contar os planos para a filha Wendy, mas que tinha medo, não de ser presa, de que Wendy contasse para alguém. A mãe, que havia orquestrado um assassinato para trazer os netos para perto de si, não confiava na própria filha. A família que havia destruído outra família no processo também se destruiu. Charlie condenado, Dona condenada, Harvey sob investigação. Wendy, que não foi indiciada, mas cujo nome atravessa todo o caso, vivendo com o peso do que sua família fez em nome dela. E 2 meninos que cresceram sem o pai, que lutou até o último dia para ficar ao lado deles. A pergunta que esse caso deixa não é sobre o sistema jurídico. O sistema funcionou lentamente, ao longo de uma década, mas funcionou. Cada peça foi colocada no lugar.
A pergunta é sobre o que leva uma família que tinha tudo: dinheiro, respeito, sucesso, a decidir que matar um homem era uma solução razoável para um problema de custódia. A pergunta é sobre o que significa controle quando levado ao extremo. Sobre o que acontece quando alguém que sempre conseguiu administrar tudo decide que também pode administrar isso. Dona Adelson passou décadas sendo o centro de gravidade da família Adelson. A pessoa que resolvia, que organizava, que decidia. Ela decidiu demais. E o microfone que ela deixou aberto por acidente disse ao mundo exatamente o que ela havia feito. Se você chegou até o final desse caso, me conta nos comentários. O que mais te impactou nessa história? O dinheiro lavado na máquina de roupa, a tentativa de fuga para o Vietnã ou o microfone aberto que gravou tudo sem que ela soubesse? Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um novo caso aqui no Sentença Final. A gente se vê no próximo expediente.